A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, só clicando aí abaixo, e você se inscreve no nosso canal, e você faz parte desta grande família cristã, que está se agregando a nós aqui na plataforma digital, para aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E disse ele: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, mais uma vez, estamos aqui nesta plataforma global para gravarmos mais um vídeo. Debaixo aqui de muita oração, Dormi pouco na madrugada, só orando a Deus, apresentando o povo de Deus na terra e a mocidade também. Irmão, Deus abençoe todos que compartilham nossos vídeos, que vieram aqui no comentário. Uns vieram elogiar, outros vieram criticar, dizendo que eu estou perdendo a luz. Dá vontade de rir, né, irmão? Só porque critiquei, pregação do irmão Luiz Carlos no domingo, e que não estava alinhado às escrituras, e ficou, em vez de pregar a palavra para a igreja, foi atacando os teólogos, Irmão, o meu compromisso aqui, você que é da CCB, eu peço com carinho, irmão, aqueles que são idólatras da placa, que são verdadeiramente religiosos, por favor, não assistam meus vídeos, porque senão você vai ficar frustrado e decepcionado, porque o meu compromisso aqui é um compromisso com a Escritura Sagrada, sabe? Não tenho compromisso com placa de igreja nenhuma, irmãos. Aqui, quem vem aqui no meu canal, venha, você que ama a verdade, você que ama Cristo, e você que ama uma pregação cristocêntrica, entendeu? E outra coisa, irmão, tem uns que vêm aqui tentar criticar, dá dó, irmão. São verdadeiros bobos, verdadeiro bobo. Não entende nada da fé cristã, não entende nada da palavra de Deus, e vem tentar criticar, questionar, sem ter uma base, sem ter escritura. Aqui, para me criticar aqui, tem que ter escritura, irmão. Se não tem, não vale. Mas o meu assunto de hoje aqui é o seguinte: muitos jovens da CCB que estão indo para a faculdade estão se tornando ateus. A pergunta é: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Então, esse é o nosso assunto, é o nosso tema que nós vamos abordar aqui hoje. Irmão, a congregação, os anciãos, eles querem dirigir a igreja como se ele estivesse nos anos 50, 40. Então, irmão, o que aconteceu? Tecnologia veio,
a informação veio, como está lá escrito em Abacuque, o livro do profeta Abacuque falando que o conhecimento ia encher a terra, como as águas enchem o mar. Então, nós estamos no tempo de grande dispensação de conhecimento, tanto das escrituras como científico. Irmão, nós recebemos toda hora, né? Grande arquivo de conhecimento bíblico, vindos de homens especializados no assunto das escrituras, homens que têm formação acadêmica de excelência, trazendo o ensino bíblico com profundidade, com base no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, que são verdadeiras joias preciosas do conhecimento. Então, irmão, na congregação, os anciãos desenvolveram uma cultura que a Irmandade tem que ir na igreja buscar a palavra. Só que essa palavra, irmão, não está dando resultado nenhum. Entendeu? Entenda uma coisa. Não é dizer que tem região, irmãos, que tem irmão que tem um dom. Deixa eu falar para os irmãos. Só pregação triunfalista. Só pregação, irmãos, de glória, de fervor, de abertura de porta, de sentimentalismo, entendeu? Então, irmão, o povo abriu a mente, irmão. O povo já não é escravo, irmão. A ditadura, ela tem tempo para começar, mas ela tem tempo para terminar. Agora as porteiras abriu. E a Irmandade, muito da Irmandade, que se conscientizou, que foram enganados por muito tempo, irmão, com uma suposta revelação que verdadeiramente não é revelação, irmão. Porque a revelação de Deus, ela traz a verdade, ela traz Cristo, ela traz impacto, ela traz mudança na vida da pessoa e não traz frustração. Agora, ultimamente, as pregações estão gerando frustração no coração da igreja, irmãos. E está trazendo tristeza. Muitas igrejas estão esvaziando. Muitas famílias estão deixando de congregar. Só vai na igreja na Santa Ceia. Entendeu? Muitos não vai questionar os anciãos, como nós questionamos aqui. Ele pega a família, reúne a família e fala assim: vamos buscar outra igreja, porque esta daqui só prega em verdade. É isso que nós ouvimos. Confissões de muitas famílias. No meu privado. Falou: não, irmão Felipe, não vou mais não, irmão. Só é promessa, irmão. Só é promessa. A gente tem filhos, irmãos. Não tem uma instrução para a família.
não tem uma instrução para os casais. Não tem. É só incitando o povo a gritar, a pular, a berrar dentro da igreja. Então, não serve para mim. Irmão, isso é confissão. E eu estou falando aqui, irmãos, não é de irmãos novos de caminho, não, irmãos. É de irmãos maduros na fé, famílias nobres, tradicionais, que muitos deles estão indo congregar na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus. Por quê, irmão? Porque não tem pão, não está tendo pão. Inclusive, irmão, tem um ancião aí, que eu não vou falar o nome dele, enviaram vídeos, áudios, de um ancião aí, que diz que ele está pregando muito, né? Diz que tem pregação expositiva. Irmão, eu assisti os áudios dele, né? Ele prega muito, fala muito sobre a Bíblia, mas eu vou falar para o irmão. Ele não prega pregação expositiva, porque pregação expositiva, quando se lê uma palavra, o pregador se detém no texto que ele leu. Então, ele vai extrair daquele texto os significados. Agora, você prega uma palavra, né? Está pregando aqui, outra hora está indo para outro capítulo, está indo para o Velho Testamento, né? Está pregando muito assunto da Bíblia, mas não é pregação expositiva, irmãos. Porque isso daí é pregação sobre a palavra, não é pregação da palavra. Irmãos, entendam uma coisa. Tem a pregação sobre a palavra, que é igual o Luiz Carlos prega no Brás. Fica citando aqui Pedro, Paulo, Tiago, mas ele não está pregando a palavra. Porque para pregar a palavra, o pregador tem que mergulhar no texto e trazer o significado do texto. É igual o pastor Hernandes Dias prega. Ele sim prega uma pregação expositiva, né? Porque ele lê o texto, né? Ele lê, ele explica e aplica. Então ele pega versículo por versículo e tira o significado do texto. Isso daí é pregação expositiva. Mas com esse irmão prega, aí, em vista dos outros anciãos, ele até está pregando muito, né? Mas só que eu quero esclarecer para os irmãos, não é pregação expositiva, irmão. Pregação expositiva, o pregador se detém no texto que ele leu. Não fica o negócio, uma hora, vou dizer, lê Pedro, em Pedro. Uma hora está pregando sobre Pedro, uma hora está pregando sobre Paulo, uma hora está pregando sobre João. Isso é pregar a palavra? Não, irmão. Isso é pregar sobre a palavra. Pregar a palavra é você ler o texto e explicar o significado do texto e extrair do texto o que o texto está querendo dizer. Isso é pregação expositiva. E tem muito irmão que quer falar de pregação expositiva, mas nem eles mesmos entendem o que é uma pregação expositiva. Mas o meu assunto aqui, irmão, é os nossos irmãos jovens, muita mocidade, que estão indo para a faculdade e estão se tornando ateus.
não crê mais na palavra. Por quê, irmão? De quem é a culpa? A culpa é do próprio ministério. É o próprio ministério. Porque essas pregações, irmãos, de promessas, pregação sem profundidade, não traz raiz para ninguém, irmão. Esse culto que é atendido por Salvador, Luiz Carlos, Hélio Bianco, irmão, é culto cansativo. Se eles pegam 30 minutos, parece que estava pregando 2 horas. Porque todo culto eles pregam as mesmas coisas. É como o carro que está no atoleiro, fica patinando no mesmo lugar. Não sai do lugar. Você não tem nada para aprender no que eles pegam. Por quê, irmão? Não tem uma base, não tem uma sustentação. Irmão, para mim, o pregador que prega uma palavra sem se citar os textos bíblicos para alinhar o que ele está pregando aí, para mim não é pregador, irmão. Pode pregar tudo, mas para mim não é pregador não, irmão. Um pregador fica citando o que está na Bíblia, sem falar onde está escrito. Irmão, um pregador que prega tanto tempo, irmão. Eu, quando prego uma palavra, irmão, tem assuntos que você sai dali e faz uma conjectura na Bíblia inteira, os versículos caem dentro da minha mente. Ali eu vou pregando e citando capítulo, versículo. Deus falou isso aqui, porque lá está escrito assim, assim. Entendeu? Aí a igreja vai entendendo a palavra. Agora, essas pregações que não tem nenhuma base, não dá uma base, irmão, para a mocidade se defender, irmão. Se pegar uma base dessas pregações do culto, para os jovens pegar uma base e querer enfrentar, e querer questionar um filósofo, um teólogo, um catedrático, um historiador, ele vai passar vergonha, irmãos, vergonha. A minha professora de história, que é uma historiadora, né, ela pega aqui, ó, um versículo aqui, ó, e ela desenvolve aquele assunto, ela forma um livro, sem estar olhando em livro nenhum. Então, irmão, a mocidade que vai para a faculdade, os mestres que estão lá, tanto de teologia como de filosofia, como da área da medicina, da área da sociologia, irmão, são homens especializados, tudo em fontes, em fato histórico. Então, irmão, para desconstruir os argumentos que muitas vezes eles vão questionar a fé da pessoa e vão fazer pergunta para os nossos irmãos jovens que eles não sabem nem a origem para explicar o que é. Aí eles vão ficar envergonhados, irmão.
Agora os anciães, agora em dezembro, como é que é? Em janeiro, 5 de janeiro, eles pediram uma circular. Eu tenho ela comigo, aqui. Né? Eu tenho ela comigo, mas está no arquivo. Né? Ele cita na circular que, devido ao perigo, o que está acontecendo com a mocidade na faculdade, então, tipo assim, parece que eles querem expedir, né, o ensino para a mocidade. Então, ele falou que tem um pouco de documento. Irmão, poucos desses documentos, irmão, não tem uma sustentação, uma base para dar base para um jovem defender a sua fé nos corredores acadêmicos. Entendeu? E cadê as revelações que ele fala? Que Deus revela. Que Deus revela. Cadê a revelação deles? Onde é que está? Onde é que está? Então, irmão, os anciães, eles são culpados, irmão, por proibir a igreja de ter acesso à teologia, ao ensino bíblico. Eles são culpados. Os irmãos veem a pobreza espiritual que eles têm. Os irmãos testemunham, os irmãos ouviram os vídeos que eu fiz sobre os tópicos dos ensinamentos para os cooperadores de jovens. Os irmãos viram as aberrações que eles colocaram no tópico do ensinamento. Combate a teologia no culto, mas nos tópicos eles colocaram os elementos da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, falando assim, ó, um texto mais difícil se entende através de um texto mais claro. O que é isso, irmão? É hermenêutica bíblica. É hermenêutica. Da onde essa técnica vem onde? Vem dos corredores acadêmicos de teologia. Agora, eles nos escutam, fica combatendo a teologia. Eu acho isso daí, irmão, uma verdadeira hipocrisia, irmão. Você fala mal da teologia na pregação do culto e depois coloca a teologia no tópico do ensinamento, irmão. Não tem como comer uma coisa dessa. Então, irmãos, deixa eu explicar para os irmãos. As pregações, ultimamente, principalmente no Brás, no culto do Brás, tem trazido muita decepção, muita tristeza, principalmente para a Irmandade antiga, igual Irmandade do meu nível de congregação. Tem trazido muita tristeza no coração da igreja. Por quê, irmão? Porque eles pregam muita coisa antibíblica. Entendeu? Veja, Cláudio Mazola falou que Cristo não entrou no céu. Só vai entrar no céu quando a igreja entrar. Veja bem. Salvador Bueno falou no culto no Brás que a justificação é assim: todo dia você vai indo na igreja e Deus vai te justificando. Essa justificação aí, sabe como é que ela se chama, irmão? Justificação embutida. Não é a justificação imputada. Da onde vem essa justificação que o Salvador pregou no Brás? Vem da Igreja Católica Romana,
lá da escola escolástica. Era eles que pregavam dessa justificação para os membros. Está todo dia na igreja. Então, todo dia, se não tivesse todo dia na igreja, então aquela justificação não ia acontecer. Era um meio de prender o povo na igreja. Então, eles tinham todo dia que estar ali na missa, né? Para ser justificado, senão ele corria o perigo de perder o céu. Então, o Salvador trouxe no culto online uma justificação da Igreja Católica, que não é uma justificação antibíblica, né? Luiz Carlos pregou num culto no Brás, está tudo gravado, inclusive eu tenho os vídeos dele gravado aqui, falando que a fé, salvação para toda a humanidade. Toda a humanidade tem fé. Para quê? E aonde que está escrito isso? Em lugar nenhum, irmão. A fé é um dom de Deus. E Deus só dá ela para aqueles que vão ser salvos. Só para ele. Pregou também que a graça, favor imerecido, é uma expressão tola. Entendeu, irmão? Sendo que favor imerecido está também escrito tanto no original grego, como na linguística e como nos dicionários. Então, ele anulou a expressão original que está na escritura do favor imerecido. Veja bem. Entendeu? Então, irmãos, a Irmandade do mundo inteiro ouviu tudo isso dos cultos online. Entendeu, irmão? Então, como que a Irmandade, muitos irmãos antigos, tem mais de 50, 60 anos, né? Ouvi umas coisas absurdas dessa e vai ficar contente, irmão. Claro que vão ficar contestados. Então, a Irmandade em geral, a mocidade em geral, ouvindo o que sai dos púlpitos do Brás, e o que isso produziu descrédito. Aí eles começaram a ouvir os pastores, ouvir o Hernando Dias, ouvir Luciano Subirá, Luiz Saião, que são homens altamente qualificados da pregação da palavra. E então muitos foram procurar eles, irmãos, porque os anciãos não entendem de nada das escrituras, irmão. Agora, essa circular aí, do dia agora 5 de janeiro, que vai reunir os jovens do Brasil inteiro, será que vai ter algum fruto, irmão? Como é que vai ter fruto se eles não dão conta nem de explicar a palavra que lê no culto, irmão? Eles não dão conta de explicar. Nenhum deles. Nem Luiz Carlos, nem Salvador, nem Eli Bianco. Eles não dão conta de explicar a palavra. Agora, como é que vai preparar um jovem? Armar um jovem para defender a sua fé? Irmãos, para defender a fé,
não se defende com revelação e nem com profecia, irmão. Se defende com a Bíblia. Com a Bíblia. É com as Escrituras. Revelação, visão. Isso não tem fundamento nenhum para defender a fé. Porque aquele que questiona, ele vai querer prova de fontes primárias. Prova na Bíblia, na Escritura, através de uma base da verdade. Da verdade. Então eles vão querer uma prova bíblica. E só quem pode, irmão, responder e defender a sua fé é aquele que tem uma base sólida das Escrituras, que conhece o que é o Evangelho, que conhece o que é justificação, que é expiação, o que é arrependimento, o que é uma nova vida em Cristo, o que é a doutrina do pecado, o que é a cristologia. Entendeu? Então, aí vai ter uma base dentro do conhecimento bíblico para dizer a hora que for questionado a respeito da sua fé. Aí ele vai ter uma base sólida contra os questionamentos. Aqui na Europa, onde eu estou, aqui nesse mesmo lugar, aqui já tive debate terrível com sociólogo, entendeu? Com sociólogo, com pastor, com testemunha de Jeová. E eles, sua boca foram calados, porque eu respondi a eles dentro da base bíblica. Irmão, Corunha aqui, tive um debate tão terrível com as testemunhas de Jeová, que eles mudaram de rua. Quando eles me viam numa rua, ele ia para o outro lado, para não cruzar no meu caminho. Por quê? Porque eles vieram me questionar e eu mostrei para eles uma base bíblica e eles calaram e não tiveram resposta para mim. Agora, irmão, para um jovem, uma moça, ter uma base de ancião, qual é um ancião que tem uma base de aconselhar um jovem e dar para eles ferramentas para ele defender a sua fé? Eu não conheço nenhum ancião dentro da congregação que tem essa base. Olha, irmão, eu estou da CCB há 44 anos. Eu conheço os anciães de ponta a ponta do Brasil e do mundo. Eu já conversei muito com eles, mas vocês veem que eles têm conhecimento básico. Irmão, um irmão passou uma informação aí de São Paulo, um irmão que é inscrito aqui no canal, que agora esse dia, um ancião, não sei se foi Santo André, uma região de São Paulo aí, um ancião foi apresentar um cooperador de jovens, entendeu? E o ancião falou no culto assim: ó, irmão, o irmão não pode pregar nem Ezequiel, nem Jeremias e nem Apocalipse, porque nós não temos conhecimento desse assunto. Sabe quantos anos de ancião o irmão falou que esse ancião tem? 60 anos de ancião. Falou para ele que não, ele não pode pregar no livro de Ezequiel, nem Jeremias e nem Apocalipse. Entendeu, irmão?
Isso eles falou diante da Irmandade, irmão. Mas para eles isso não é vergonhoso não, irmão. Não saber a Bíblia dentro da congregação, sabe o que isso significa? É virtude. Quanto mais analfabeto e ignorante a pessoa for dentro da CCB, é tido como virtude. Ser analfabeto dentro da congregação é uma virtude, irmão. É uma virtude. É tantos que eles encheram os púlpitos de homens bobos, irmão. Bobos. Irmão, eles proibiam as irmãs de depilar as pernas. Falava que depilar as pernas era pecado, né? As irmãs iam para as fábricas trabalhar de saia. Não podia de calça comprida. Aí, quando o chefe dela mandava ela ir no escritório, que a fábrica aqui embaixo e o escritório em cima, entendeu? Ela ia subir esse escritório, os homens tudo ficavam olhando de baixo a parte íntima da serva de Deus, entendeu? Tudo por causa da ditadura dos anciães. Irmão, não era melhor ela usar uma calça comprida na fábrica e subir naquela escada, do que passar vexame e depois, quando ela ia passando no meio daqueles homens, era uma risadinha para cá, uma risadinha para ali, porque tinha, os irmãos me perdoam a expressão, porque tinha visto a calcinha da serva de Deus. É duro esse negócio aqui, mas eu vou falar, irmão. Eu vou falar a verdade. Entendeu? Tudo ditadura da igreja, irmão. Só que o povo abriu a mente, as portas se abriu, irmão. Abriu. Agora eles têm a tecnologia diante deles para buscar quem está pregando a verdade, entendeu? Fazer uma avaliação da pregação que houve na igreja com a pregação dos teólogos, para ver se bate. E lamentavelmente, através dos teólogos, tem comprovado que a pregação que ouviram foi pregação de engano. Então, irmão, nesse contexto é que a nossa mocidade está indo para a faculdade sem nenhuma preparação espiritual, sem nenhuma base bíblica para defender a sua fé. E aí estão sendo questionadas nas faculdades e estão sendo convertidas para o outro lado. Muitos têm tido a sorte de ter sido convencido, sair da congregação e ir para a igreja de um teólogo. E outros que têm sido convencidos para ir para o ateísmo. Para ir para o ateísmo. Outros ambientes terrível das trevas. E de quem é essa culpa, irmão? De quem é essa culpa? É do ministério, irmão. É do ministério. Irmão, eu assisti culto que o ancião falava assim, irmão, vamos dizer assim, Deus revelou a palavra em 13 de Coríntios. E aí, ele revirava a Bíblia, revirava e não encontrava 13 de Coríntios. A Irmandade me ajuda a encontrar. Aí os irmãos falavam, irmão, em Coríntios,
e mostrava onde que estava a pista. Outros falavam que Deus revelava, né? E aí, ele não sabia nem onde que estava escrito. Irmão, que revelação é essa? Outros lê a palavra, mas não dá conta de tirar o significado do texto. Aí o que acontece? Aí eles começam a pregar o que estava na cabeça dele. Eles pegam os pensamentos deles e força o texto, dá uma expressão que o autor nunca tinha em mente. O Cláudio Mazola um dia pregou no Brás aquela palavra do bom samaritano, entendeu? E aí ele pegou ela e começou a pregar que o homem que caiu na mão dos salteadores significava Adão. E aí interpretou ela tudo figuradamente, entendeu, irmão? O autor que escreveu, que foi o Evangelho de Lucas, será que ele tinha na mente que aquele homem que caiu na mão do salteador significava Adão? Irmão, não tem como interpretar aquela parábola como simbólica, porque ali Cristo construiu aquela parábola em cima de uma pergunta que o escriba falou para o Senhor. O Senhor perguntou se ele guardava o mandamento, ele falou que guardava. Então falou: amas o teu próximo? E ele falou: quem é o meu próximo? E aí, em cima da pergunta, foi que Cristo construiu a parábola, né? Parábola do bom samaritano. E ele falou: saiu o sacerdote, passou diante do homem, nem olhou para ele. Passou o levita, também nem olhou. E aí veio o bom samaritano, mostrando para o escriba a parte sagrada do templo. Querendo dizer, saiu da adoração, mas a prática de amar o próximo, ele não tinha dentro dele. Então, a parábola do bom samaritano, ela está centrada unicamente no amor ao próximo. O que é que nós temos que fazer com o próximo? E o próximo, ele pode ser um irmão, ele pode ser um marginal, ele pode ser um traficante, uma prostituta, aquele que estiver próximo de mim. Eu tenho que praticar, que estender a mão, entendeu? Mas ele desconstruiu tudo, irmão, o que Lucas escreveu, porque o autor não tinha em mente que a parábola era simbólica. Não, o autor tinha em mente que a parábola era literal. Entendeu, irmão? Inclusive, quem interpretava esse texto, igual o Mazola interpretou aí, era a origem lá do século IV,
Origem foi chamado de herege, porque ele quis pôr o simbolismo onde não cabe o simbolismo. Ele quis pôr o simbolismo na literalidade, irmão. Um texto, quando é literal, nós não podemos colocar simbolismo nele. Igual, por exemplo, a parábola da semente. Foi um semeador e lançou semente, o pé do caminho. Veio as aves do céu e comeram. Lançou outro entre pedras. Cresceu e depois morreu, porque tinha raiz, que não era profunda. Outros foi lançado entre espinhos e os espinhos sufocou. E outras caiu em boa terra. E um deu 30, um deu 60, outro deu 100. O que significa esse texto? Esse texto é simbólico. A semente, aí, é a palavra. As aves que comeu semente é o diabo que arrebatou a palavra do coração. Os pedregais é a tribulação da vida, a perseguição por causa da palavra, e aí não produz, semente morreu. E os espinhos são as riquezas da terra, os prazeres da terra, que torna a palavra infrutífera. E a boa terra? A boa terra são os corações perseverantes, são os salvos, que crê em Cristo e produz fruto de quem nasceu de novo. Então, esse texto de 3 de Coríntios não tem como nós interpretar ele como literal. Tem como interpretar ele como espiritual, porque nele não tem elemento literal. Entendeu, irmão? Então, irmão, é este vídeo a respeito dos nossos jovens que estão indo para a faculdade e se tornando ateus. Então, irmãos, o culpado disso tudo é os anciãos, porque nunca quiseram entender a Escritura, nunca quiseram ter uma teologia saudável para a irmandade, ir na igreja e as pregações servir como escudo para a igreja se defender. Então fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.